Olá, meus queridos. Vamos começar hoje mais uma aulinha? Então, lembrando que a nossa última aula presencial foi sobre o MRV. Tá? Hoje eu quero passar um tipo de problema assim, um pouco mais sofisticado, um pouco mais nojentinho, e depois nós vamos para a queda livre dos corpos, tá? Que é a próxima etapa do MRV na vertical. Não mudaríamos absolutamente nada do que a gente aprendeu naquela última aula presencial. Então, vem comigo. O primeiro exemplo que eu gostaria de comentar com vocês é um exemplo especial. Tá? Um exemplo um pouquinho mais chato de montar ele. Tá? Como é que a gente procede num problema que funciona dessa forma? Imagine numa estrada, tá? E vocês vão encontrar isso nos exercícios, portanto, tomem cuidado. Procurem lembrar dessa resolução, se qualquer coisa, voltem no vídeo e lembre-se de como foi feito. Imagine que você tem um veículo, um carro, tá? Então tem um carro aqui, e ele encontra-se em frente a um semáforo. Tá? Ele está parado porque o semáforo está em vermelho, então a sua velocidade inicial é zero. É muito comum no nosso trânsito a gente perceber que alguns motoristas, eles percebem de longe o sinal vermelho. Eu sou um deles, eu sempre estou fazendo isso. Eu não gosto de acelerar, chegar lá e parar. Você gasta aí mais combustível. Então, certo, se você está controlando o semáforo mais à frente, ele está fechado, você reduz o ritmo e deixa o carro indo devagar. E aí, no momento que o sinal abre, tem chance de chegar lá já em movimento, não precisa parar, arrancar e gastar mais combustível, porque você já está em movimento. Então, nesse problema, você imagina exatamente isso. Vem vindo um ônibus, tá? E o motorista dá uma de malandro. Em vez de ele ficar observando o semáforo dele, ele olha para o semáforo do cruzamento de carro. E ele percebe que o semáforo daqui está indo do amarelo para o vermelho. Então, ele mantém a sua velocidade de 60 km por hora, por exemplo, ou 20 km por hora, ou sei lá. Ele vai ter uma velocidade que ele vai chegar exatamente no momento da abertura do semáforo, o ônibus, quando ele abre. Então, o semáforo abriu e o ônibus vinha com velocidade constante e mantém essa velocidade constante e cruza o semáforo seguindo a sua viagem. Então, digamos que esse cara que tivesse uma velocidade de 72 km por hora. Tá? Essa é a velocidade do ônibus no exato momento que o semáforo abre. E ele manterá, assim, o seu movimento. Então, nós sabemos que o ônibus vai manter o movimento com velocidade constante, já que a pista, vamos considerá-la uma pista retilínea, sempre durante todo o problema dessa forma, caracterizando para o ônibus um MRU. Já o veículo, no instante que o semáforo abriu, ele passa a desenvolver uma aceleração, digamos aqui, vamos imaginar que a aceleração do carro, puxar aqui uma setinha, a aceleração do carro fosse, por exemplo, de uns 4 metros por segundo a cada segundo. Tá? Essa é a aceleração a qual o carro vai desenvolver. Bom, professor, e o que ele poderia perguntar? Ele vai dar mais algum dado no problema? Olha, a princípio não vai dar mais nada. As informações aí são suficientes. O que ele pode pedir para vocês é várias coisas. Por exemplo, ele poderia perguntar que distância o ônibus percorreu até o momento em que foi alcançado pelo carro. Considerando aquilo que eu falei, o carro vai ficar sob a ação de uma aceleração constante, então para o carro é um MRUV. Tá? Mas os dois estão andando no mesmo sentido, então a gente faz que nem na velocidade relativa, faz uma velocidade menos a outra? Não, você não pode fazer isso. Primeiro, porque aquilo foi feito para objetos que andam com velocidades constantes. A gente trata assim lá daquela forma. Aqui, tu tem um objeto andando com velocidade constante. O outro, a velocidade está mudando. Cada segundo, ela vai mudando de 4 em 4. Então, eu não posso fazer esse tipo de coisa. O que
é feito para responder tipo, em algum momento, aqui na frente, o ônibus estará numa posição e o carro vai estar junto com ele. Os dois estarão ocupando a mesma posição. Tá? Então a gente pode dizer que desde o instante T0, que foi o instante que o semáforo abriu, até esse tempo T, tá? Onde ocorreu o encontro dos dois, esses caras percorreram uma certa distância. Ele pode perguntar quanto tempo ocorreu o fato do carro alcançar o ônibus, que distância o carro ou o ônibus percorreu até o carro alcançar o ônibus, até o ônibus ser alcançado. Eles podem perguntar qual a velocidade que o carro, a instantânea ou a final aqui do carro, tá? Vou botar assim a velocidade do carro, no instante do encontro, ou seja, quando o carro alcança o ônibus, qual é a velocidade que ele possui. Então eles podem fazer várias perguntas. A resolução, ela permite responder qualquer uma delas. Mas a resolução disso aqui exige a adoção de um referencial. Porque pode acontecer em algumas questões que os dois não partem do mesmo local. Quando eles partem do mesmo local, o problema é mais simples. Mas se, por exemplo, o ônibus estivesse mais à frente e o carro tivesse ainda que alcançar, esse método que eu vou mostrar para vocês agora é o método correto para fazer para qualquer situação. Então, para responder essas perguntas, qual a distância, qual o tempo, qual a velocidade do carro quando ele alcançou o ônibus, vamos lá. Funciona sem problema. A gente adota um referencial, a gente põe uma régua no problema, onde o zero dessa régua vai estar aqui no semáforo. Então, aqui é o meu marco de posição inicial igual a zero. Como os dois partem do mesmo lugar, os dois têm a mesma posição inicial. Tá? Ah, mas então quer dizer que se o ônibus estivesse mais à frente, o ônibus não teria a mesma posição inicial do carro. Isso muda dentro do nosso raciocínio. Por quê? Bom, porque neste caso aqui, ó, no momento de encontro, que o carro alcança o ônibus, os dois têm a mesma posição final. Então a gente pode começar o problema escrevendo isso. Ó. A posição final do carro é a mesma posição final do ônibus. Estou usando S para posição, poderia usar X, poderia usar o P, não tem problema. Tá? Importante entender que essa é a posição. Bom, a gente aprendeu, tá, que o conceito de distância está relacionado a uma variação de posição. Tá? Não pode esquecer isso. Tá? Sempre que a posição muda, é porque o objeto está percorrendo uma distância. E o quanto mudou essa posição é a distância percorrida. Então nós podemos abrir isso aqui e escrever assim, ó. Posição final, tá? Menos a posição inicial, tá? A gente pode botar aqui do objeto ou dos objetos. Note que no meu problema, essas aqui são as posições finais, que são igual para os dois. Então eu posso abrir essa posição, isolar ela, passando para cá. Então minha posição final vai ser a distância menos a posição inicial. Tá? Só que qual é o detalhe que vocês têm que tomar cuidado? Tu tem que substituir as posições finais por isso aqui. Tá? Porém, nós sabemos que tanto para o ônibus quanto para o carro é zero para os dois. Tá? Então não vou precisar, professor, colocar a posição final aqui para nenhum deles? Não. Porque eles partiram do mesmo lugar. Mas se eles tivessem partido um deles de uma posição mais à frente? Bom, se por exemplo o ônibus tivesse uma posição mais à frente, tu colocaria D menos a posição, o ônibus está a 200 metros à frente, a 1 quilômetro à frente, tem que colocar isso aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado. Tem questões nos exercícios que vão exigir isso. Então tu não pode simplesmente dizer assim, ó, que todos os problemas da posição final é a distância percorrida. Só se os dois partirem, é uma condição particular, somente se os dois partirem do mesmo local. Quando eles se encontrarem, os dois têm que ter percorrido a mesma distância. Não pode ser diferente. Tá? Seguindo então aqui. Então, a distância que o carro percorre acaba sendo a mesma distância que o ônibus percorre. Tá? Se algum deles estiver fora da posição inicial que não coincide com a do outro, tu tem que colocar menos a posição inicial ou do ônibus ou do carro. Tá?
Bom, agora nós vamos para a parte que a gente viu nas nossas últimas aulas. Por exemplo, o carro. O carro, ele está executando um MRV. Eu não tenho a distância de nenhum deles percorrida. Não tenho. Vou poder determinar isso no final. Mas eu preciso abrir isso. E daqui para frente vocês vão ter que se acostumar a fazer isso. Abrir as equações. Vão ter que começar a manipular as equações. Ah, mas isso é difícil. E é por isso que os exercícios virão em grande quantidade. Para vocês treinarem bastante. Quanto mais vocês treinarem isso, maior a habilidade de vocês em questões que vão exigir no futuro, nos concursos, essas habilidades. Aí ela fica mais tranquila. Por isso que vocês vão ter que bater bastante cabeça. E é natural. Não se preocupa. A distância no MRV, eu ensinei vocês a calcular. No MRV, você pode calcular a distância de várias formas que eu comentei para você. Mas uma delas é usando a velocidade média. A velocidade média multiplicada pelo tempo te dá a distância. Então você vai pegar a velocidade média do carro multiplicado pelo tempo que levou para vir daqui até aqui, que é o meu tempo T. Só troquei o delta T por T, porque eu chamei esse intervalo aqui de T. E o ônibus anda em MRU. Bom, em MRU, mais embaixo aqui, em MRU nós só temos uma equação. E a equação da distância é a velocidade vezes o tempo. Então, aqui é média. Ali é velocidade. É a velocidade do ônibus vezes o tempo. Bom, como os dois partiram do mesmo tempo, zero, e chegaram no momento do encontro com o mesmo tempo final, quer dizer, esses tempos aqui são iguais e podem ser eliminados. Tá? Então, desde o momento que começou o problema, esse tempo é igual para os dois. Então, mandamos embora. A velocidade média, como é que nós calculamos? Só é a distância dividida pelo tempo. Sim, mas o problema é que nós já usamos essa equação aqui. Eu não posso utilizá-la de novo. Mas tem uma segunda equação da velocidade média. Exatamente. Que é a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Então, neste caso, eu posso abrir a minha velocidade média naquilo ali. Botar a velocidade inicial mais a velocidade final, que aqui é a do carro, dividido por 2. Lembrando que a velocidade inicial do carro é zero. Do outro lado, professor, é a velocidade do ônibus, tem que tomar cuidado, isso aqui não é a velocidade inicial. Até poderia fazer uma troca aqui, né? Mas vamos deixar assim. Cuide esse V0 aqui, esse V0 aqui é a velocidade do ônibus, tá? Para não confundir com o cara que quer cortar. Então, tu vai ter assim, a velocidade do carro, que é a que eu quero saber, dividido por 2 igual a velocidade do ônibus, que é essa aqui. Tá? Qual é a velocidade do ônibus? É 72 km por hora. A gente pode passar se o problema exigir, né? Para 20 metros por segundo. Então, se a velocidade do carro estiver em metros por segundo, então tu vai ter a velocidade do carro igual a 20 multiplicado por 2, 40 metros por segundo. Bem simples. Tá? É um problema que só tem que manipular um pouquinho as equações. A parte mais difícil é essa questão da igualdade. Então, tu vê que o carro, ele alcança o ônibus atingindo uma velocidade de 40 metros por segundo. E quanto tempo passou? Bom, isso você pode pegar, por exemplo, o movimento do carro e calcular o tempo pela equação da aceleração. Por que, professor, que eu vou usar essa equação da aceleração? Porque nós temos a aceleração do carro. Nós temos a velocidade final e inicial. Então, podemos achar o tempo. Então, a equação da aceleração isolada ao tempo vai ter a aceleração dividida por delta. Falar, escrever é difícil. Delta V por A. Tá? Então, isolando o tempo na equação da aceleração, nós vamos ter a variação de velocidade. Era 0 e foi a 40. Então, teve uma variação de 40. E a aceleração é 4. Então, o tempo, 10 segundos. Tá? Então, tempo transcorrido para o ônibus ser alcançado, 10 segundos. O tempo que o carro levou para alcançar o ônibus, 10 segundos. Aí, qual foi a distância que o ônibus percorreu até ser alcançado? Ou qual foi a distância que o carro percorreu até ser alcançado? Se você está respondendo pela primeira, você pega aquilo.
Tá? A distância que o ônibus percorre até ser alcançada é a velocidade do ônibus, que é 20, e o tempo, que é 10. 200 metros. É o mesmo que vai dar para o carro. Tá? Então, esse é um tipo de problema, tá, que vocês vão ter que tomar muito cuidado, ou seja, tem que organizar muito bem, ver que eu enchi aqui um quadro para resolver esse tipo de questão. Ou seja, você não vai fazer isso de cabeça. E se você entendeu o nível da questão, você já sabe que esse tipo de problema, se você não desenhar, não montar um esboço para entender e organizar as informações e separar, olha, eu tenho um carro andando MRV, um objeto andando MRV e outro MRU. Você vai acabar se perdendo até na montagem das equações, porque você tem que saber, ó, esse lado de cá só é válido das equações do MRV, esse lado de lá só as do MRU. Certo? Então, esse era um exemplo que eu queria comentar com vocês, que é de nível bem alto. Tá? Esse tipo de resolução vocês vão encontrar em até questões da URIX, tá? Que vocês vão fazer essas igualdades, vocês vão ter que igualar algo que os dois objetos têm em comum e começar a abrir equações. Tá? Nós vamos começar agora a quebra dos corpos, e na quebra dos corpos vocês vão encontrar questões da URIX com esse perfil. Então, o cuidado é muito grande. Aprendam a fazer esse tipo de resolução, que é fundamental, para poder resolver. A URIX também exige esse tipo de questão mais difícil. Tá? Não é um tipo de questão que aparece a todo momento, mas você sabe que se isso aí aparecer, a maioria das pessoas não está preparada para resolvê-las. Eles resolvem os problemas mais simples. Esse tipo de problema já é um nível bem alto. Eu considero uma questão de nível difícil. Tá? Ah, no Enem não poderia aparecer? Não, poderia. O Enem já teve em 2017 uma questão com dois objetos, mas não chegou a ser dessa forma. Os dois objetos trabalharam de forma independente, e não os dois juntos no mesmo problema, que tem que estar analisando as posições iniciais e finais. Então, o cuidado tem que ter que, esse tipo de sistemática tem que ter muito mais cuidado. Bom, aqui nós temos a sequência do nosso estudo, né, com aceleração constante, que é o movimento de queda livre. Tá? O que vocês precisam guardar em relação a essa parte do conteúdo? Primeiro, a queda livre, ela nasce baseado lá num estudo muito para trás, que começa com Aristóteles, que acreditava, ele entendia na concepção dele, de que quando você abandona dois corpos com massas diferentes, e da mesma altura, ele sabia que o mais pesado chegava primeiro. O problema para Aristóteles é a forma como ele explica isso. E ele coloca assim: o corpo mais pesado chega primeiro porque o local natural dos corpos pesados é no solo. Portanto, quanto mais pesado o corpo é, mais rápido ele cai em direção ao solo. Bom, isso aí é uma ideia proposta há mais de 2000 anos atrás. E somente no Renascimento, onde aparece o pai da física, nosso querido amado italiano Galileu Galilei, é que as coisas começam a mudar. Galileu, e cuidem principalmente agora que eu vou falar para uma universidade específica, a UFSC, a de Santa Catarina Federal. A UFSC, ela adora colocar questões epistemológicas da física, questões, por exemplo, sobre como é que a ciência se desenvolve. E a gente falando em termos de Galileu é um dos pontos muito importantes, porque na época em que Galileu viveu, o que a gente já sabia? Que fazer ciência, naquela época, não haviam regras bem consolidadas de como se faz ciência. E Galileu entendia que, na verdade, toda a teoria, ela nasce na cabeça do cientista. Você não encontra uma teoria, você não faz um experimento e aí constrói uma teoria. O caminho é o contrário. Você tem algo na cabeça de um cientista e o experimento geralmente é usado para comprovar, para testar aquela teoria. Tá? É assim que funciona o método científico. E o Galileu é o pai disso, da elaboração dessa estrutura de como se faz ciência.
Bom, e ele fez isso inspirado somente no pai dele, que era um construtor de instrumentos musicais. Então ele entendia que o pai ele já tinha um conhecimento prévio e ele fazia os instrumentos e testava se aquele conhecimento estava funcionando nos instrumentos construídos. Então Galileu, quando ele começou a desenvolver o papel de cientista, ele escreveu livros, tá, que na época, vamos dizer assim, se contrapôs às ideias, principalmente de Aristóteles. Então ele já tinha ideias pré-concebidas e, claro, poderia testá-las sem problema. O problema é que alguns livros trazem uma ideia também equivocada. Por exemplo, em relação à queda dos corpos. Boa parte da literatura diz que Galileu teria ido no alto da Torre de Pisa a fazer esses testes. E, na verdade, não. O que ele usou, e cuidem isso principalmente para a Oryx, isso já caiu também na Oryx. Galileu, para estudar a queda dos corpos, ele usou um plano inclinado. Uma coisa que os alunos do ensino médio odeiam. Tá? Mas, na verdade, o plano inclinado teve um papel importante na história do estudo da queda dos corpos. Tá? Então, cuidado com isso. Então, Galileu, ele usando um plano inclinado, ele estuda como é que funciona a queda dos corpos. E ele verifica o seguinte, ó, essa letra que está aqui, ela está abreviando a palavra livre, queda livre. Então, para ele, os resultados mostraram que os corpos, quando eles não estão sob a influência do ar, tá? Aqui vocês vão ver, por exemplo, eu vou pedir para colocar aí agora o vídeo, tá? Do homem na Lua. Tá? Cuidem bem isso. Ali o cara está num ambiente que é vácuo, tá? E ele tem um martelo e uma pena. Tá? E o astronauta que está ali segura os dois à mesma altura. E o que ele demonstra? Bom, isso aí foi a Apolo 11, se não me engano, quando esteve lá na Lua. Ele mostra que os dois abandonados ao mesmo tempo, eles vão chegar ao solo juntos, certo? Então, o Galileu entendia dessa forma, que os corpos, quando eles não estão sob a influência do ar, independente de sua forma, independente de sua massa, quando eles são abandonados ao mesmo tempo, da mesma altura, eles chegam ao solo ao mesmo tempo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, quando nós lemos um problema, e lá no final do problema ele está dizendo assim, o corpo foi abandonado, e aí lá no final aparece assim, ó, despreze a influência do ar, a resistência do ar, então você já sabe que isso é um problema de queda livre. Tá? Então você já sabe que, mesmo que ele esteja fazendo aquilo num prédio, que ele trata geralmente assim, ele está desprezando o efeito, a influência do ar na queda desse corpo. E, portanto, nós podemos tomar, tá, durante a queda, já que nós sabemos que ele parte com uma velocidade inicial na queda, ou seja, quando abandona o corpo, não é jogar um objeto para baixo, é soltar o objeto. Então, quando tu solta um objeto, a sua velocidade inicial é zero e ele vai aumentando a velocidade. Se trabalhamos com a queda livre, essa aceleração, ela não muda, ela também é constante. Tá? Só que aqui um detalhe, como não é uma aceleração como a de um carro, que quem é que produz a aceleração de um automóvel? É o motor, que exerce força e gera aceleração. Esse objeto não tem um motor para acelerar ele para baixo. Então nós associamos isso ao que nós chamamos de aceleração gravitacional. Cuide que a origem dessa palavra gravidade, ela vem já exatamente da época de Galileu, porque os corpos pesados nessa época eram chamados de grave. Tá? Tome cuidado com essa palavra. Tá? A palavra grave, lá, se não me engano, no latim, ela quer dizer um corpo pesado. Tá? Então, a gravidade, na verdade, é o estudo dos corpos pesados. Tá? É basicamente assim que funciona. Então, a gente vai apenas substituir a letra A, de aceleração, pela letra G, que é uma aceleração da gravidade, uma aceleração gravitacional. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E esse valor aqui para nós passa a ser constante. A aceleração de queda em movimentos de queda livre, ela é constante. Professor, então quer dizer que se eu pegar um objeto e largar do alto do meu prédio, não é uma queda livre? Bom, você não consegue eliminar a influência do ar. Então, na verdade, quando você abandona um objeto,
Você também não pode dizer que ele não tem aceleração, ele tem, só que ela não é constante, ela é variável. Então, no mundo real, onde o ar interfere, é um problema muito mais complicado de se resolver, porque tu tem acelerações que variam o seu valor. E o aluno de ensino médio, ele não estuda movimentos com acelerações onde o seu valor está mudando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso só para quem estuda em cursos como física, engenharias, etc., é que vão estudar movimentos com acelerações variáveis e módulo. Então, para nós, essa aceleração é constante. Como a aceleração é uma grandeza vetorial, a gente tem que ter cuidado que essa aceleração, portanto, tem uma direção e um sentido. E ele é definido para baixo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Ou seja, quando nós olhamos o solo, tá, essa aceleração em qualquer ponto do espaço, ela está voltada verticalmente para baixo ou apontada para o centro da Terra. Tá? É assim que ela fica orientada. Ok? Isso é importante, principalmente pelo que vem a seguir. Ah, tá ótimo. Bom, então, seguindo aqui. Na queda livre, a gente muda então algumas letrinhas. Muda. A gente vai trocar a aceleração pela letra G. E quando nós temos um corpo a uma determinada, agora observe o que eu vou falar, altura. Então, quando ele cai de uma certa altura, você não fala que ele caiu de uma certa distância. É meio esquisito falar isso. Então, a gente, na verdade, utiliza uma palavra que se adequa melhor ao contexto do problema. Então, a gente vai falar que, em vez de ele percorrer uma distância vertical, a gente diz que ele caiu de uma certa altura. E aí, cuidado, nós usaremos a letra H minúsculo para representar essa altura a qual ele se encontra e que ele vai percorrer até o solo ou até uma parte do percurso sem atingir o solo. Isso vai depender muito do problema. Tá? Então, essa aqui é a trajetória, isso aqui é a altura dele. Tá? Então, a altura, para nós, vai virar a nossa distância. Então, nas equações, que nem eu tinha mostrado aqui no quadro anterior, onde tinha ali as equações, onde tem D, para esses problemas, vai virar H. Aonde tem A nas nossas equações, vira G minúsculo. Tá? É só isso que vai mudar. O resto segue tudo igual. Ou seja, é só mudança de letra. Mudou a letrinha, mas não muda o conceito. Segue tudo igual. Tá? Bom, professora, e como é que eu trabalho com esses conceitos novos aí que estão aparecendo? Bom, na queda livre, como a gente já sabe que essa aceleração ela é constante, então se a gente abandona, e aqui cuidado com as palavras, tá? O corpo é solto, abandonado, largado. A sua velocidade inicial é zero, certo? Claro que se você lança um objeto para baixo, cuidado, a velocidade inicial dele não é zero. É o mesmo que dizer que eu lanço um objeto para o alto. A velocidade inicial não pode ser zero. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Essa palavra lançar, tu já tem que associar a ideia de que a velocidade inicial é diferente de zero. Quando ele falar que o corpo é solto, largado, abandonado, a velocidade inicial de queda é nula. Tá? Bom, então se a gente tem esse objeto sendo solto, largado, abandonado, sobre uma aceleração que, aqui cuidado, em módulo, o meu G tem um valor de 10 metros por segundo a cada segundo. O que representa isso aqui? Isso é um valor aproximado, tá? E aí vai depender muito de cada instituição. Ou seja, tem universidades que, para facilitar a vida do aluno, eles dão esse valor, mas tem outras que colocam 9,8. É um pouco mais chato de trabalhar matematicamente, tá? Mas não é impossível de resolver o problema. Assim é mais fácil para nós pensarmos, porque quando a gente pega um valor em módulo da aceleração gravitacional de 10 metros por segundo a cada segundo, o que está sendo dito aqui é que a cada um segundo que passa,
a velocidade de queda dele vai aumentando de 10 em 10 metros por segundo, a cada 1 segundo. Então, se eu dissesse para vocês, olha pessoal, esse cara aqui levou 3 segundos para chegar ao solo. Então, qual a velocidade dele que ele chega no solo? Que ele chega no solo, não que ele bate e para, que ele chega no solo. Bom, professor, a gente pode usar exatamente esse contexto. A gente pode pensar, partiu do zero, passa 1 segundo com essa aceleração, que faz a velocidade aumentar de 10 em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, passou 1 segundo, a velocidade dele vai de 0 para 10. Passa mais 1 segundo de 10 para 20 e mais 1 segundo de 20 para 30. Ou seja, ele vai chegar no solo com uma velocidade final de 30 metros por segundo. Então, se ele cair de uma altura, se ele cair de uma altura e o tempo que ele gastou para chegar lá no solo é 4 segundos, então a velocidade é 40? Sim. Se for 5 segundos é 50? Sim. É bem simples. Porque a velocidade ela vai mudando de 10 em 10. Mas e se ele chegasse em 1 segundo e meio? É 15. Se tu estiver te dando conta, o que a gente faz é simplesmente multiplicar isso aqui por isso aqui, ó, que é o que está nessa equação aqui, ó, a equação da aceleração. Mostrando para vocês como é que eu cheguei nos 30 e tu pode usar para qualquer valor. Então tu vai ter 10, a velocidade final, a inicial que é 0, abram sempre, diferença, 3 segundos, ó, 30, isso aqui cai fora, 30 metros por segundo, a velocidade que ele atinge o solo. Tá? Então, tu vê que é bem simples obter a velocidade final dele. Mas e se fosse na Lua? Bom, na Lua muda um detalhe. O G na Lua não é o mesmo G na Terra. Tá? Na Lua, esse G da Terra, lá na Lua, ele é 1/6 do G da Terra. Ou seja, em torno de 1,7 mais ou menos, metros por segundo a cada segundo. Mas isso não quer dizer que o corpo vai andando devagarinho, quer dizer que ele não acelera tão rapidamente. Ele vai acelerando de 1,6 e 1,6 metros por segundo a cada segundo. Então a velocidade vai crescendo cada vez mais. Quanto maior a altura, mais rápido ele vai ficando. Tá? Só que a diferença é que se tu pegar uma altura aqui na Terra, ele vai chegar com uma velocidade x. Lá na Lua, ele não chega com a mesma velocidade x. Ele precisaria de uma altura maior para conseguir chegar. Porque a aceleração é menor. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Lá na Lua, para essa mesma altura, ele chega com uma velocidade mais baixinha. Então, esses são cuidados em função das mudanças do G. Vocês vão encontrar problemas em que tu pode, por exemplo, calcular o G de um determinado planeta, ele pode te dar o G de um determinado planeta, pode ser Marte, ou pode ser a Lua, nossa, aqui também, que é um planeta, mas tem esse G e não é igual ao nosso aqui na superfície. Então tem que tomar cuidado. Esse G, tá? Para alturas pequenas, a gente toma ele como constante. Guarde bem isso. Para alturas pequenas. Sobre o que é uma altura pequena? Não é 10 quilômetros. Tá? Esquece, não é 10 quilômetros. Isso é 20, 30, 40, 50, 100 metros de altura. Isso é altura pequena. Tá? Esse G não sofre alteração. Agora, quando começa a falar de quilômetros, esse G muda. Os valores dele já vão se alterando de forma a influenciar muito mais no efeito que a gente observa do movimento do corpo. Tá? Ou seja, quando o corpo vai caindo de grandes altitudes, não é um MRV, porque o G vai variar. Tem que tomar muito cuidado. Bom, seguindo aqui. Aí, o que mais ele poderia me pedir para calcular? Ele poderia te pedir a altura. De que altura esse corpo caiu. Tá? Bom, a altura que ele caiu, para nós, é a distância. Então, a altura é pegar a velocidade média e multiplicar pelo tempo. Ó, eu estou usando a equação da velocidade média e estou trocando D por H. Você pode fazer isso de cabeça também, se quiser, ou pode usar a equação, que eu sempre sugiro, use a equação para confrontar se o que tu fez de cabeça está ok, se a tua cabeça está funcionando bem. Como nós sabemos que a altura é dada pela velocidade média vezes o tempo, eu já sei que o tempo é 3 segundos, então tem 3 aqui.
Então eu só preciso determinar a média da velocidade. E a média é barbada. É 0 mais 30, média aritmética, 15, porque é dividido por 2. Então é média. Então vai fazer 0 mais 30 dividido por 2, 15. Então tu teria 15 vezes 3 dá 45 metros. Lembrando que isso aqui é a velocidade inicial mais a final. Deixa eu ajeitar aqui. Não gostei. Então, a velocidade final dividido por 2. Aqui está a minha média. Então, tu faria 0 mais 30 dividido por 2, 15 metros por segundo. Aí, injeta aqui. E aí, pega e multiplica pelo tempo, temos os 45 metros de altura. Então, é bem simples, claro. Aqui, tem que lembrar disso. Os problemas de queda livre, tá? Usando as nossas 3 equaçõezinhas, velocidade média, a média das velocidades da aceleração, resolve qualquer problema. Não precisa usar as outras equações. É de boa. Só tem que treinar. Treino exaustivo. Pode aparecer problemas que eles não te dão tempo. Aí poderia sacanear, poderia dizer isso aqui, Vou fazer um último exemplo aqui que vai exigir um pouco mais de habilidade matemática. Tu tem um corpo, por exemplo, que é abandonado de uma certa altura. Então, de novo, sabemos que a velocidade inicial é 0, e ele chega no solo, vamos pensar assim, ele vai chegar aqui no solo, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá? A gente sabe, vai ser dado no problema, o G, vamos considerar 10 metros por segundo a cada segundo, e ele vai querer saber qual altura que esse objeto caiu. Tá? Então, prestem bem atenção, porque agora aqui tem que tomar cuidado na organização. Olha como é que o teacher faz. Preciso da altura. Como eu calculo a altura? Essa é a pergunta que primeiro que tem que responder. Teacher, é a velocidade média, mas só tem uma equação que tem altura para nós aqui. Você poderia usar outras equações, aquelas grandes horrorosas. Mas eu vou mostrar como é que se usa só com as 3 pequenininhas. Porque se eu não mostrar isso aqui, tu pode travar em algum problema que tu não está acostumado a resolver com elas. Então, tu vai escrever, escreve, não é para substituir. Velocidade média multiplicado pelo tempo da altura. Aí tu te pergunta, tens a velocidade média dada no problema? Não tem, professor. Então, vai puxar uma setinha e vai calcular ela. Faz isso. Tá? Então, velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Legal. Então, tu vai ter 0 mais 20, tá? Que é a minha velocidade final aqui, dividido por 2, então eu vou ter 10 metros por segundo. Tá? Mas eu não tenho tempo. Sem problemas. Se você não tem tempo, você calcula o tempo. Mas como é que eu vou calcular? Pega a equação da aceleração. A equação da aceleração é a outra que tem tempo. Se aquela lá já tem o tempo, mas ela já está lá, tu não pode mexer mais nela. Tu tem que achar os elementos que tu precisa para calcular a altura a partir das outras equações. Essa é a linha. Então, faltou a velocidade média, tu botou na equação e resolve. Faltou o tempo, isola o tempo aqui. Então, tu vai ter ΔV por G. Então, a tua variação de velocidade é de 0 para 20. Então, variou 20. E o G é 10. Portanto, 2 segundos. E agora pega esses dois resultados e joga lá em cima. Olha que bonita ficou a resolução, bem clean. Tá? Procura fazer isso. Tá? Aí tu fica com uma coisa muito mais organizada e aí tu determina a bonitinha resposta. Ou seja, tu botou a tua equação, ela tem que te dar a altura. Não tinha isso aqui, puxei uma setinha, botei a fórmula, calculei. Não tinha o tempo, botei a formulinha, calculei, peguei os dois valores e coloquei. Pode acontecer em problemas ainda mais xaropes, que eu vou deixar vocês encontrarem esses problemas no nosso exercício, você ter que calcular a altura e, por exemplo, tu puxa aqui e aqui vai faltar um elemento. Ou seja, você, por exemplo, tem a velocidade inicial, não tem a final. Tá? Aí você vai deixar embutido ali. Bom, se falta a final, eu vou pegar a final daqui.
aqui vai sobrar letra. Tá? Se eu não tivesse a final, eu poderia parar aqui, bom, tá faltando a final, vamos pegar a final na aceleração. Aí tu vai isolar aqui dentro, tu abre a final, isola ela e o resultado daqui, que não vai ser um resultado médio, vai ser com letras, tu vai jogar no lugar dela e daqui tu traz para cá. O problema se desenrola da mesma forma. Da mesma forma ele será resolvido. Só tem que acreditar nisso. Tu não pode acreditar assim, tem muita letra, não vou conseguir. Não, tem que. Tenta, erra. Manda para o teacher, pega lá no Messenger, nas lives, manda ali, tá fazendo ali, ó, teacher, help. Ó, eu fiz aqui, eu estou te mandando o que eu errei aqui. Eu tentei fazer o que tu disse. Estou te mandando aqui minha dúvida. Mostra para mim o que eu errei, eu ajudo vocês, não tem problema, tá? Então, por hoje, em termos de queda livre, é isso. Na nossa próxima aula, nós vamos para o lançamento vertical. Também vou fazer a mesma coisa, é a mesma matéria, só que a diferença é que o objeto está subindo. Nós temos ali alguns detalhezinhos, as fórmulas não mudarão, nada disso que muda. O que muda é sempre algum detalhe teórico, tá? E aí depois do lançamento na vertical, nós vamos para os movimentos bidimensionais, projéteis. Beijão a todos e até mais. Bye, bye, meus queridos. Tchau, tchau.